CJ Stroud e Jordan Love. Um ainda é rookie e o outro já está no seu 4º ano, mas ambos estão em sua primeira temporada como titulares na NFL e já lideraram seus times aos playoffs após vitórias importantes contra rivais de divisão na semana 18. Diversas jogadas explosivas deixam os torcedores de Texans e Packers bastante empolgados com o futuro. Mas o que é ainda mais promissor é ver como os quarterbacks, apesar de ainda muito jovens, já trabalham bem no pocket, progredindo nas leituras da jogada e encontrando a melhor opção de alvo para o passe. Nesse vídeo vamos analisar uma conversão de terceira descida de cada um deles, que ilustram bem a rápida evolução que ambos têm mostrado em campo. Então vamos conferir aqui essa conversão de terceira descida dos Texans. Eles alinham numa formação 3-por-1, né? 3 wide receivers, 3 recebedores, né? Não são 3 wide receivers, são 3 recebedores aqui desse lado, e tem um do outro lado oposto, ele não aparece aqui na tela, está do lado de fora. Vamos ver as rotas então que eles vão fazer. Aqui o tight end vai fazer uma rota shallow, né? Então ele cruza aqui curtinho e para aqui, né? Em frente à bola. O número 8 vai fazer uma rota para fora, uma quick out aqui. E o número 19 vai fazer uma rota mais profunda numa corner. Qual que é o objetivo aqui, né? A defesa está aparentando aqui que está com 2 safeties no fundo. Não dá para saber ainda se vai ter o quarterback não sabe se vai ter uma rotação depois do snap. Mas o objetivo dele antes do snap, né, o jogador que ele está de olho, é esse defensor aqui. Porque você vai ter uma rota corner nas costas dele e uma rota quick out aqui na flat na frente dele. Então o objetivo do ataque é que esse jogador não consiga cobrir essas duas rotas, né? Então uma delas deveria ficar mais fácil de ser atacada, porque esse outro jogador aqui, esse outro defensor, ele está por dentro. Então essas duas rotas cortando para fora, elas têm uma vantagem, né, um leverage em relação a elas. Caso dê errado, né, alguma rotação, o defensor marque muito bem, aí a ideia é o quarterback migrar para essa outra opção, que é uma backside in, que é bem tradicional, assim, esse tipo de combinação, né? Você faz uma combinação de rotas de um lado e cria uma backside in vindo para dentro do campo do outro lado, porque o quarterback olha primeiro para cá, se não tiver nada ele já vira para o meio do campo, já tem uma rota chegando aqui no meio do campo como opção. E essa drag aqui do tight end fica com uma quarta opção se tudo der errado. O running back vai ajudar aqui no bloqueio, ele vai fazer um chipzinho, né? E aí se ele não precisar continuar no bloqueio, ele sai como opção de check down. Então essas são as rotas que o quarterback tem antes do snap. Vamos soltar aqui a jogada e ver o que acontece. Então, logo depois do snap, ele olha para a esquerda para a combinação de rota dele. E aí vê que não deu muito certo o que o ataque estava esperando, porque esse defensor ele dropou um pouquinho aqui, né? Ele está recuando um pouquinho, então ele está numa posição relativamente boa para pegar essa corner, né? Tá atrapalhando essa zona, e esse jogador aqui que deveria ficar mais livre porque o cornerback está recuando, o linebacker que está marcando ele, o safety, enfim, o jogador que está marcando ele, está bem próximo, né? Então, apesar dele ter um leverage aqui, ele está por fora já, não é um passe muito fácil de fazer porque o defensor conseguiu ficar bem grudado dele, ele conseguiu uma separação muito boa. Então não está muito legal essa primeira leitura para o quarterback. As duas primeiras opções dele de passe não parecem ser muito boas. Ele progride aqui na leitura e vai para a backside in dele. Só que também não está legal, porque você vai ver que o safety aqui está posicionado bem na posição de cortar essas rotas que cortam para dentro. Então o wide receiver aqui vai cortar para dentro e tem o safety bem na frente dele e o quarterback está olhando para isso, está vendo que aqui não vai dar jogo. Então o que ele faz? Ele progride para a quarta opção dele, que é o tight end, na rota drag, ali parado no meio do campo, solta o passe
e o recebedor consegue o first down para ele. Um bom trabalho do CJ Stroud. Vamos falar do Packers. Jordan Love está com uma segunda metade da temporada espetacular. E aqui é um jogo decisivo. Precisava ganhar dos Bears, o arqui-rival da divisão, para garantir a classificação dos playoffs. E esse aqui é uma terceira descida no meio do segundo quarto. Começo para o meio do segundo quarto. O time ainda estava perdendo, então era um momento muito importante. E vamos analisar essa jogada que eu acho que o Jordan Love fez um trabalho muito legal. Primeira coisa, antes do snap ainda, a gente tem algumas informações que o quarterback usa para se preparar para a jogada. Então, os Packers começaram com esse wide receiver alinhado aqui desse lado, e ele fez o motion até o outro lado. A gente está vendo aqui nessa imagem congelada que ele está chegando. E nenhum defensor dos Bears acompanhou essa movimentação. Então, isso é uma indicação forte para o quarterback de que a defesa provavelmente está em zona. Não é certeza, mas é uma indicação bem provável. E outra informação que ele tem aqui é que tem um safety só no fundo. Então, como a defesa está provavelmente em marcação em zona, com um safety no fundo, ele antecipa que a defesa deve estar em cover 3. E mais um detalhe importante é que o safety está um pouquinho deslocado aqui para o lado direito, né? O snap está acontecendo aqui na hash mark, ele está um pouco para o lado direito, porque os Packers estão com 3 recebedores aqui desse lado, né? A gente só consegue ver 2 aqui na imagem, e tem um terceiro aqui que está mais para fora. Então a defesa naturalmente concentra mais recursos para tentar parar esses 3 jogadores que é a ameaça maior. Então essas informações que o Jordan Love tem antes do snap, e vamos ver como é que ele processa isso. O snap é feito, ele já está olhando para o lado direito, e aí ele está fazendo a primeira leitura dele, que é esse jogador aqui. Ele está olhando para esse linebacker aqui. Porque o wide receiver vai fazer uma rota curta aqui, vai parar mais ou menos aqui na linha do first down. Eles precisam de 5 jardas para o first down, então, idealmente para o ataque, esse aqui é um passe, né, de percentual de acerto muito maior se o jogador estiver livre. Então seria o objetivo inicial da jogada. E aí o que o Jordan Love está vendo é se por acaso o defensor não vai recuar, né, não vai ganhar profundidade para acompanhar esse jogador aqui. Esse jogador está fazendo uma rota mais em profundidade, e o que o ataque gostaria é que esse jogador recuasse um pouquinho aqui para acompanhar ele mais um pedaço para depois passar ele para o safety. Só que o Jordan Love já está vendo que isso não aconteceu, né? O defensor está aqui com os 2 pés plantados e está pronto para atacar uma rota mais curta aqui. Então a primeira leitura que ele fez do defensor mostrou que a opção número 1 dele não é uma boa alternativa, como eles gostariam que fosse. E o que eu acho legal aqui é que dá para ver como ele rapidamente já segue a leitura na progressão. Porque é quase que instantâneo, ele estava terminando o dropback dele, ele estava olhando para esse jogador aqui, né, enquanto ele estava finalizando o dropback, e aí no momento que ele plantou o pé de apoio aqui, ele já largou mão dessa opção, falou, bom, aqui não está livre, né, a gente está vendo aqui o jogador como está em posição de atacar, né, bem onde ele gostaria de fazer o passe, que era a opção número 1 dele. O jogador vai parar aqui onde ele gostaria de fazer o primeiro passe. Como não deu, ele já abriu mão disso, enquanto ele finalizou o dropback dele, ele já está partindo para a segunda leitura dele, que é esse defensor aqui. Porque como a defesa está em cover 3, ele sabe que esse cornerback aqui, ele tem que necessariamente recuar para proteger o terço desse lado aqui do fundo. E esse outro jogador está, né, preparado para marcar essas 2 zonas curtas aqui. Então, o recebedor que está aqui no meio dessas 2 zonas, cortando para o meio, ele não em tese, né, não deveria estar marcado por nenhum desses jogadores. O perigo para essa rota é esse defensor aqui vir aqui e, né, acompanhar ele nessa zona. E aí o que o Jordan Love está vendo é que essa leitura aqui está favorável para o ataque. Por quê? Porque esse defensor está com o tronco virado para o outro lado. Ele está virado aqui para o lado direito, onde os Packers têm um maior número de recebedores. Então, para ele poder marcar essa rota que está vindo para o meio, ele vai ter que virar o tronco e depois se deslocar. Então ele vai perder um tempo, né? E aí
é uma situação que está bem favorável para o ataque e ele já pode antecipar que a rota provavelmente vai estar livre. Então eu gostei muito aqui que ele fez essa primeira, né, não ficou preso na primeira leitura, olhou, enquanto ele estava fazendo o dropback, ele já percebeu que não ia dar certo, ele já partiu para ler o segundo defensor e já sabe agora qual que é a opção que ele vai ter livre. Onde eu acho que ele pode melhorar um pouquinho, para não ficar só nos elogios, vamos seguir aqui, ó, você vai ver que ele vai fazer a movimentação para o lado esquerdo para poder se preparar para o passe, e em vez dele fazer um movimento único, né, já virar para a esquerda pronto para fazer o passe, ele vai fazer um movimento em duas etapas, ele vira e depois ele dá um passo para frente. Eu vou soltar para vocês verem bem. Vira o corpo e depois ele dá um passo para frente. Eu acho que ele deveria fazer esse movimento numa tacada só, né? Ele já virar com o posicionamento dos pés pronto para fazer o passe. Isso seria o ideal para vários quarterbacks, isso é quase que essencial para ter sucesso, porque se eles perdem esse milissegundinho aí de fazer esse passinho para frente, a janela já fica bem mais apertada. Para o Jordan Love isso não é tão problemático, porque ele tem um canhão no braço, né? Então esse defensor aqui ele já virou e está pronto para atacar, dependendo da sua capacidade de fazer um passe rápido, essa janela pode ficar um pouco apertada, porque essa bola já podia estar saindo se ele tivesse feito a movimentação dos pés um pouquinho mais rápido. Mas no caso do Jordan Love não é um problema, né? Ele sabe disso, ele conhece o potencial físico dele, então é algo que ele pode evoluir ao longo dos anos, mas também não é nada tão complicado, porque ele tem a habilidade física aí para compensar isso. E aí ele solta o passe, e aí só comentando sobre o passe, eu acho que a gente tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que ele soltou essa bola do lado de trás do quarterback, do wide receiver, desculpa. Ele obrigou o wide receiver a parar a movimentação dele e voltar para pegar a bola, né? Não muito, também, senão o passe fica errado, mas ele exigiu que o wide receiver parasse, né? Não pegou a bola correndo para frente como ele estava, porque se ele recebe a bola correndo para frente, ele vai dar de cara com esse defensor aqui, então ele vai tomar uma pancada, a chance de lesão é grande, a chance de um turnover é grande, então ele estaria colocando o recebedor dele numa situação de risco. E aqui, colocando a bola mais atrás, ele está protegendo o recebedor dele dessa pancada que vai vir. Então, esse posicionamento foi bom. O que não foi muito bom é que o passe saiu um pouquinho alto, né? Então, o quarterback pensou certo, faltou um pouquinho de precisão, ele obrigou o wide receiver a pular. Não é também nada demais, né? Uma bola super recebível, mas poderia ser melhor, né? Aqui ele está obrigando o recebedor a pular, a bola está super exposta aqui no alto, qualquer tapa que ele tomar, um tranco, a bola pode escapar e de repente um passe que era para ser fácil pode virar um passe incompleto. Não é nada que a gente possa criticar muito, né? Já estamos entrando aqui no nível de procurar pelo em ovo, mas é algo que ainda pode ser um pouquinho melhor. Tanto a movimentação dos pés como o posicionamento, né, a precisão do passe, são dois quesitos aqui que ele pode melhorar um pouquinho. Aí já tá bom, mas pode ser um pouco melhor. Vou soltar aqui, dá pra gente ver bem como o posicionamento da bola um pouco atrás protege o recebedor, né, da pancada. E eu acho que de modo geral foi um trabalho muito bom do Jordan Love, né? Eu confesso que eu não tinha, antes dessa temporada, visto ele trabalhar esse tipo de lance em tão alto nível. Fiquei bastante impressionado com o que eu tenho visto nas últimas semanas. E acho que é bastante promissor para o torcedor dos Packers, né? Ver não só jogadas explosivas, as bolas longas, mas esse trabalho de fazer a leitura correta da defesa rapidamente e poder acertar esses passes no meio, que não são a primeira leitura dele, em ritmo e antes que a janela se feche, né? Então, uma perspectiva promissora para o torcedor. Vamos ver como é que os Packers vão lidar aí com esse time jovem, mas eu estou bastante interessado em ver como eles vão performar. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!